Será que a dificuldade para entendê-los melhor, para a gente ganhar esse coração deles, para poder vender, não tem um pouco a ver com essa grande dificuldade que é tirar eles do mundo virtual, se é que é possível, né? Porque eu já vejo alguns jovens sofrendo com isso. As palavras criatividade e inovação, elas são muito ligadas à geração alfa, diferentemente da Z. Ainda está longe do mercado de trabalho, ainda está longe de ser os nossos compradores dos nossos produtos e serviços, mas não deixa de ser algo para a gente já ficar olhando para isso. Essa geração foi educada por uma geração que, por ela ter ralado tanto, eu quero dar o melhor para o meu filho. Essa frase é terrível. Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. E aí faz ele não se preocupar em buscar aquilo que ele tem que buscar por ele. Começando mais um Melhor de 3, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa. Estamos aqui por mais um episódio. Vamos lá, Paulo Razeira? Vamos lá. Paulo Razeira por aqui nesse trio do Melhor de 3, eu sou o cara do branding e volta pra ti. Eu sou Paulo Milreu, o cara do growth e... Eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas, e nós três juntos formamos o Melhor de 3. Se você acredita que conhecimento profundo vai fazer você mudar os resultados da sua empresa, os seus resultados, aqui é o seu lugar. Fica com a gente e olha só sobre resultados ou sobre conhecimento profundo que muda resultados. Eu posso cravar que a gente vive um momento muito especial da humanidade, né? E uma das coisas que vem mais acometendo qualquer pessoa é como conviver com essa nova geração. E aí, como é que a gente ganha essa nova geração para ela se tornar clientes das nossas empresas, se tornar clientes fiéis? E eu quero ser mais provocativo um pouco. Como é que a gente ganha o coração dessa nova geração? É certo dizer, Paulo Milreu, que essa geração está chutando lata para as emoções? E uma curiosidade importante é que em 2027, pela primeira vez na história, nós vamos ter 5 gerações no mercado de trabalho juntas. E esse vai ser um dos maiores desafios da história. Será que vai dar pau? Será que vai dar pau, Razeira? Acho que tá dando pau já. Pode ser 6, hein? Porque meu pai, se bobear, ele tá no mercado de trabalho ainda, já tá lá na silenciosa ainda. Tá. Não, assim, olha, quando a gente vai falando de geração, né, é muito natural a gente ouvir, né, o pessoal falando de gerações, colocando rótulos e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito, que às vezes passa meio batido, é assim: o que acontece para ter mudança de geração de uma para outra, né? Tem acontecimentos ali que geram um grande impacto e fazem com que as pessoas, a partir daquele momento, tenham comportamentos diferentes, culturas diferentes, perfis diferentes, enfim, algumas coisas que vão mudando. E aí pode ser tipo uma queda das Torres Gêmeas, que é um evento histórico, pode ser uma crise econômica, 2008, 1929, pode ser... a pandemia? Pandemia, pode ser, né, uma mudança cultural, globalização, pode ser uma tecnologia. E o que eu mais percebo, assim, que é o que caracteriza essas novas gerações, né, que a Z e a Alpha, que a gente vai falar bastante hoje, é justamente essa questão da tecnologia, assim, o impacto da tecnologia. Porque esse pessoal que já nasceu no mundo onde internet era óbvio, mídias sociais estava todo mundo lá, internet era igual eletricidade, né? Sendo que nós, aqui da nossa geração, nós somos X, né? Para nós, a gente pegou transição, a gente consegue lembrar de como é que era antes, né? O mundo analógico e tal. Então, e tudo que decorre das características da geração Z e da Alpha, que vai ser mais intenso ainda, é justamente o impacto da tecnologia. E se você pensa, e aí natural que eu vou puxar sempre para brand, né? Mas se a gente for pensar muita coisa que as marcas ainda precisam entender em relação a essa nova fatia da sociedade que eles precisam, né, fidelizar, é justamente coisas que fazem com que, por exemplo, para as novas gerações, o mundo digital e o mundo físico, eles está muito misturado. Isso tem um monte de impactos, né? Se você pega, por exemplo,
A gente já falou várias vezes em episódios aqui a questão da integração de canais, né? O pessoal chama de omnichannel e tal. Olha como é importante as marcas entenderem isso, né? Que já vai ser, sempre foi desejável, sempre falava-se sobre isso, né? Fala-se sobre isso há muito tempo, mas para essas novas gerações é imprescindível. Não tem como você não ter essa fluidez entre canais, né? Então, esse pessoal mais jovem, ele não interessa se ele está no celular, se ele comprou numa mídia social ou pelo WhatsApp, se ele foi na loja experimentar, se ele comparou preço no marketplace. Ele quer que toda essa experiência da jornada de compra dele seja sem atritos, né? E aí já muda um monte de coisa, né? E as marcas tendo que entender... Eu estou colocando só um dos exemplos, a gente vai tocar em vários outros aqui hoje, mas como entender que essa ruptura que houve de repente, quem já nasceu no mundo digital que tem hoje, já nasce com outra cabeça, né? Já nasce com HD cheio de outros conhecimentos aí que para nós a gente teve que ir aprendendo ao longo da vida, para ele já é o natural, né? Todo mundo brinca com isso, meu neto vai me ensinar a mexer. É isso mesmo, né? É impressionante. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu vejo isso todo dia, assim, como é simples e fácil para eles algo... Digital. É impressionante. A cognição digital dela é muito alta, né? É muito rápido. Parece que é muito amigável. Eu quero compartilhar com vocês um dado que eu tenho observado, ainda sem catalogar nada, mas a gente faz com muita frequência, né? Nos inícios dos projetos, uma análise DISC da equipe de vendas e também a gente faz o análise do modelo representacional, né? Então, muito mais para dizer para a equipe de venda ou os integrantes da equipe de venda que eles precisam se conhecer, tirar tudo que é melhor do que o perfil predominante dele tem e também se proteger de algumas coisas que são comuns, principalmente nas interações humanas físicas, interações humanas físicas. E aí, o que eu tenho percebido? E estou perguntando para vocês, né? Essa galera do Z e Alpha, eles estão muito mais introspectivos, né? Eles parecem não gostar das relações humanas físicas, né? Deixa eu no meu canto, deixa eu quieto aqui. E por que eu citei a questão do modelo representacional? Que eu tenho observado que, na hora que é aplicado o modelo representacional, o índice de sinestesia dos jovens é extremamente baixo. Então, a gente sabe lá, a gente vai identificar um modelo representacional que é mais predominante nesse momento, que normalmente é alto, mas todos os outros dois, além da sinestesia, o visual e o auditivo, vão aparecer, não é? O que acontece? Aparece às vezes visual alto, aparece às vezes auditivo alto, mas é raríssimo a gente ter alguns pontos. O sinestésico já é pouco comum, não é? Alguém que seja predominantemente sinestésico. Mas o que me impressiona é o quão pouco eles são sinestésicos. É praticamente dizer que eles estão vivendo no mundo virtual, se a gente pode dizer assim. Será que a dificuldade para entendê-los melhor, para a gente ganhar esse coração deles, para poder vender, não tem um pouco a ver com essa grande dificuldade que é tirar eles do mundo virtual, se é que é possível, né? E quando eu falo tirar do mundo virtual, é tirar do mundo do sonho, da pouca preocupação com o dia da manhã. Não tô nem aí para quem gosta de mim, quem não gosta de mim, ou para as coisas que não me afetam diferente. Eu estou muito na minha vidinha ali. Será que essa é a grande dificuldade? E aí eu fico bem preocupado, porque eu já vejo alguns jovens sofrendo com isso, né? A gente vê muitos jovens com ansiedade. Ansiedade, como a gente bem sabe, é muita preocupação com o que vai acontecer, né? E enquanto a gente vê as gerações anteriores passando muitas crises de depressão, né? O que eu deixei de fazer, o que eu fiz de errado, os jovens estão com muita ansiedade, pensando muito o que vai acontecer, como vai ser. Isso é uma misturada, né? Se eu não me preocupo com nada que está acontecendo, porque eu estou ficando ansioso com o que vai acontecer depois, já que eu não estou fazendo muito pelo que está acontecendo hoje, né? E será que a falta das relações humanas, né, como a gente tinha na nossa geração X, né,
de brincadeiras, de conviver na escola, de estar sempre muito em grupo. A gente tinha nosso time da rua, nosso time o grupo social que a gente se encontrava frequentemente para praticar algum esporte. Então tudo aquilo era um desenvolvimento social ali que, pô, a gente ia entendendo como, de alguma forma, como as coisas precisavam funcionar. É a falta desse convívio que a internet, toda a tecnologia colocou, que está afetando mais, está dificultando a gente entender melhor com quem a gente vai lidar nos negócios e no balcão, né? No balcão de venda. Pegar um recorte cronológico, né? A internet chega no Brasil em 95, então a gente está falando hoje de 30 anos de internet no Brasil. Então, dessa mudança das relações totalmente do físico para o digital. E então significa que quem nasceu em 95 tem 30 anos, já pode ter filhos, né? E esses filhos são hoje pré-adolescentes praticamente. Mas também temos aqueles que já tinham 10 anos, que seja, era uma criança com 95 anos e já tem 40 anos. E também fizeram essa migração do físico para o digital. Então nós não estamos falando só da atual geração, mas a gente está falando da geração anterior também. Nós estamos falando daqueles que migraram para esse mundo digital, mudaram o seu comportamento e, de certa forma, a palavra que me vem na minha mente, que eu já pensei muito sobre isso, já até falei sobre isso no passado, é que muitos deixaram os filhos órfãos, mesmo tendo pais e mães. Por quê? A gente vê consequências hoje dessas relações apenas no digital que estão explodindo hoje dentro dos consultórios de psicologia, de neurologia e por aí vai. Então, é a questão da ansiedade, além da ansiedade, a depressão nessa juventude, a ausência de uma relação física, contato e proximidade dentro da própria casa, né? Pais que se tornaram mais ausentes mesmo estando presentes dentro de casa, porque cada um dentro do seu mundinho ali do celular, e aí o celular vem aí 2006, 2007, começa a explosão do uso do celular com internet e tudo mais. Então, são mudanças muito drásticas ocorrendo em pouquíssimo tempo. Parece muito tempo, mas para o mundo isso é muito pouco, tempo demais. E aí, colocando aí um fato que está acontecendo agora, que só se fala nisso na internet, que é essa nova série da Netflix, chamada Adolescência, que não sei quem assistiu ou está acompanhando. Comecei a assistir. Eu assisti. É a história de uma família onde tem 2 filhos, só para fazer um recorte simples, 2 filhos completamente diferentes, né? Que são jovens, que são adolescentes, mas são completamente diferentes. Significa assim, foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, pela mesma realidade e tiveram reações a essa educação completamente diferentes. O pai não é nem um vagabundo, nada, é um trabalhador, está lá cuidando da família, a mãe... Há uma discussão também na internet, querendo dizer que é certo ou errado. Eu costumo hoje assistir série e filme só depois de eu ver as críticas de algumas pessoas que eu confio, que são críticas de pessoas que eu sei quem é a pessoa, quem é a origem, né? Eu acompanho um cara que chama... Você vê a crítica antes de assistir Antes de assistir o filme. Hoje eu não estou perdendo mais tempo, porque assim, o viés para credenciar, a crítica credenciar. Quem é a pessoa, a crítica que ela faz, vendo a coerência dela. Então, no mínimo para mim, assim, um cara que eu acompanho lá, que eu gosto, que é esse Jurandir Gouveia, ele é cristão, tem família, ele tem os valores que são alinhados aos meus. Eu não posso olhar a crítica de alguém que tem outros valores, não faz sentido. E aí, é muito interessante porque essa série, neste momento, né, hoje nós estamos na geração alfa, e aí a partir do ano que vem nós estamos falando de geração beta já, né, e o que está acontecendo. No meu contexto pessoal, eu tenho 2 filhos de geração Z e geração alfa. Então eu tenho uma vivência e eu sou aquela pessoa atenta diariamente com os meus filhos, para entender o que está acontecendo, mesmo eles usando muito internet, computador e tudo mais. E durante toda a minha vida profissional, eu sempre trabalhei com a geração mais jovem. Sempre, eu nunca trabalhei com gerações mais velhas. Então a minha experiência é ter lidado nesses mais de 30 anos empreendendo, sempre contratando a geração mais jovem. E, na minha opinião,
fazendo uma comparação, há uma mudança muito drástica agora. E eu trabalhando com internet há 27 anos, eu estava trabalhando com pessoas que trabalhavam com internet. Então a internet tem 30, eu trabalho há 27, as pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam produzindo algo de internet, mas essa própria geração anterior não está sendo tão impactada como essa nova, de Z para alfa. E há uma mudança de comportamento grande que eu acho que isso ainda vai se ajustar em alguns aspectos. Eu não quero família, eu não quero ter casa, eu não quero ficar muito tempo em determinado lugar. Eu acho que isso não vai permanecer dessa forma. Eu acho que o ser humano ele precisa de alguma forma criar algum tipo de acomodação, algum tipo de ajuste, onde ele não vai viver a vida inteira dele achando que ele está vivendo só o presente e curtindo a vida. Algum momento ele começa... O problema é que nesse momento que ele percebe que ele precisa se acomodar pode ser construir família, ter filhos, estar em um lugar, ter uma roda de amigos. Algum momento que ele vai fazer essa acomodação, pode ser que ele passe por dificuldades porque ele não entende como é que é a vida e ele queria alguma coisa e o círculo dele, o ambiente pede outra. E aí você pode ver, obviamente, alguns que estão aí com 40 anos de idade, como é a historinha clara de morando dentro de casa, sustentado pelos pais. Aí, só para pegar esse gancho, Razeira, aí é o ponto do desafio para mim. Porque em vendas a gente tem uma máxima que é as necessidades emocionais não mudam, como mudam são os hábitos. É uma forma da gente poder preparar um vendedor para que ele possa entender que quando ele estiver diante de alguém, apesar daquela pessoa ser absolutamente diferente, ou seja, ele vai atender pessoas muito diferentes em perfil, em modo de agir, em todas as características, no fundo, ele tem provavelmente expectativas emocionais muito semelhantes a outras pessoas que ele acabou atendendo. E aí eu estou me relacionando, eu estou me referindo aqui ao produto, né? Quando a gente vende um serviço ou um produto, por trás daquilo a gente está entregando, na verdade, uma necessidade emocional, uma vantagem que atende àquela necessidade emocional. E essas necessidades emocionais, na maioria das vezes, são buscadas pelas pessoas de forma muito comum, aquelas que estão ali. O que está embaralhando, quando eu falei do desafio, o que está embaralhando a gente aqui, essa galera do Z e do Alpha, eles têm hábitos muito distintos, muito diferentes do nosso costume. Assim que eu olho, eu falo assim, no fundo, o que ele está esperando? Qual a necessidade emocional ele está querendo atingir com esse tipo de atitude? Necessidades emocionais muito semelhantes a que eu queria quando eu era jovem, só que eu buscava de uma outra maneira aquilo lá. E aí, essa acomodação é o desafio, né? Como que a gente vai trazer essa pessoa para dentro do ambiente de trabalho com a exigência ou a expectativa dele, eu quero trabalhar dessa forma, eu quero fazer dessa maneira, né? E quando o meu fala, eles vão precisar sentir falta de bens, ou eles vão sentir em algum momento a falta de, onde eu moro, qual é a minha casa, como que eu me desloco. Cara, isso vai acontecer, eu acho que só está retardando, tem até um pouco com o que a gente estava falando ontem à noite, que é a expectativa de vida, ela vem aumentando numa velocidade absurdamente mais rápida do que há 20 anos atrás. Então, eles também vão viver mais. Então, antes a gente precisava ter a casa logo com 30 anos, né? Agora, sei lá, o cara vai viver 140 anos, 160 anos. Ele pode deixar para se preocupar em ter uma casa quando ele tiver 70, 80, não é? Mas são hábitos, não é? E eu quis pegar o gancho para dizer, de alguma forma eu percebo que as necessidades emocionais estão lá. Eles só estão buscando de forma diferente ou mais lentamente do que a gente tinha, né? E esse é o desafio, entender isso aí e, de repente, até concordar ou discordar do que está acontecendo. Falando em concordar e discordar, deixa eu falar uma coisa, porque assim, o risco é gigantesco de que a minha visão ela seja de uma bolha minúscula, que é a minha, da minha família, da minha filha, Sem uma filha de dúvida. 8 anos e tal, quer dizer, alfa. Você tem um alfa de quanto? 11? Vai fazer 11. 11, a minha é de 8. Mas você sabe que algumas coisas que vocês dois estavam falando, cara, eu estava
olhando, de novo, risco gigante de ser característica da minha filha, mas eu vejo também, tento enxergar em colegas de escola e círculo de Não amizade deixa de ser e a tal, bolha também, né? que não deixa de ser uma bolha, exatamente. Mas tem algumas coisas que eu fico... Talvez seja mais uma torcida minha do que uma constatação, tá? Mas uma coisa que eu fico imaginando é... Será que essa alfa já não está olhando para algumas coisas da Z, alguns excessos da Z, ou alguns excessos até de millennials, né? Pô, chegou a internet, chegou o smartphone, cada um com a sua tela, vou pro quarto, aquela coisa de cada um isolado, aquilo que você estava comentando, né? Dessa característica que é a principal que a gente critica, que os pais se preocupam, né? Se assusta até, né? Falou, Essa educação digital, né? Como é que vai ser relação humana, enfim. Mas uma coisa que eu fico vendo e torcendo para isso é assim, me dá uma sensação de que, e estudos mostram isso, né? Até para vir para esse episódio, eu fui aprofundar um pouco mais, onde as palavras criatividade e inovação, elas são muito ligadas à geração alfa, diferentemente da Z. A Z tem outras características, mas eu estou falando, só pegando esse recorte pequeno do alfa aqui, que ainda está longe do mercado de trabalho, ainda está longe de ser os nossos compradores dos nossos produtos e serviços, mas não deixa de ser algo para a gente já ficar olhando para isso. E me dá a sensação, vocês já ouviram falar em Bobbie Goods? Bobbie Goods, por exemplo, é uma marca de livro de colorir que é febre entre essa molecada. Ah, sim. Então, assim, esse negócio do trabalho manual me dá a sensação de que, assim, fica olhando as outras gerações e até os pais falam, nossa, essa telinha, e parece que está querendo, digamos, retomar algumas coisas, alguns valores, algumas tradições de gerações passadas. Me dá essa sensação. Eu tenho essa torcida mais do que uma sensação, vou ser muito sincero com isso, eu já estou afirmando e reafirmando, mas eu tenho visto algumas indicações sobre isso. Assim. Então, trabalhos manuais, ao invés de tela, trabalhos manuais, valorização de jardinagem, de, sei lá, reforma de imóveis, sei lá o quê. Então, algumas coisas que você olha e fala, isso aqui não tem cara de coisa da telinha, do smartphone, do digital, da internet, não está nem usando a internet. No máximo que usa da internet é pegar um vídeo do YouTube ou do TikTok de como é que eu faço isso aqui igual minha filha faz. Ela não tem smartphone, mas fica lá na TV assistindo YouTube e vê um monte de influencer. E aí entra de novo as marcas, tem que ficar de olho nisso, né? Os influencers pintando o tal do Bobbie Goods, que são bichinhos. Surfando na onda, né? E com milhares de seguidores. Né? Eu vi um caso lá de um influencer que ele só faz isso. Ele liga a câmera e abre o Bobbie Goods dele lá, que é um livro de colorir, e fica pintando com 120 cores diferentes de caneta de pintura. Ele fica pintando e tal, filma isso, publica. Ele pulou de 10 mil seguidores em setembro para 500 mil seguidores agora no mês passado. Quer dizer, em pouquíssimo tempo, né, explode. E tá conversando com essa molecada. E aí eu fico perguntando pra minha filha, mas quem na sua escola também faz isso? Enfim, tentar entender um pouco essa lógica, né? E aí tem outras coisas... Isso a gente não entendeu ainda, né? Então, a gente não entendeu nem eles entenderam. Não é difícil de entender. Porque a gente só vai conseguir ver em retrospectiva. Lá na frente a gente vai olhar pra trás e vai conseguir enxergar. Algumas coisas que a gente olha, o Baby Boomers hoje, fica tão óbvio que a gente tem um quadro ali desenhado, né? Mas a gente tem coisas que a gente tá no meio da transição, é difícil enxergar mesmo, né, Ili? É porque o dinheiro tá mudando de lugar, né? E mudando com uma velocidade muito grande, né? Pô, é como se eu estivesse dizendo, a grana que eu capturava, que estava antes na TV já há muito tempo, no jornal, ou no atendimento presencial, a grana tá lá com esse cara agora que tem 500 mil seguidores, que tá fazendo o dinheiro deslocar um pouquinho um pocão para ele ali, numa experiência que não era comum. Como adaptar isso aos negócios, né? Como que eu coloco essa vertente dentro de um negócio, sendo que tem negócio que a gente olha e fala assim, cara, eu não consigo me aproveitar dessa situação, eu não consigo nem sequer me aproveitar, não consigo acompanhar essa onda, né? Eu não consigo colocar esse negócio nessa mesma onda. Mas você sabe que, de novo voltando para marcas, um pouco desse recorte que eu estava falando aí, dessa bolha, desse risco de ser uma bolha, mas algo que de repente a gente pode entender como sendo algo que mal não vai fazer. Tipo assim, personalização. Personalização é algo que tem se falado cada vez mais também, as novas gerações, eles querem do jeito delas, sabe? Não aceita algo padrão, tem que ser individual, tem que ser único, tem que ser para mim, tem que ser algo que me valorize. Então as marcas têm que enxergar isso e têm que entregar cada vez mais isso. Então usar os dados, usar todos os rastros digitais, usar a pesquisa, usar feedback, usar o histórico de compra, enfim, usar os dados em favor de entregar para aquela pessoa, para aquele consumidor,
algo que seja específico para ela, de acordo com aquilo que ela quer, no momento que ela quer, do jeito que ela quer. Então, essa personalização. E essa personalização, essa juventude que a gente está falando, né, de novo voltando para esse pequeno recorte da minha filha, A gente tá falando, dessa pequena a gente tá bolha, concentrada na alfa, mesmo a gente falando aqui que, ó, eles não são consumidores consumidor ávidos ainda. Eles Exatamente. influenciam demais, compram muita coisa, mas Exatamente. não é com a grana deles, né? Exatamente. Influencia demais, né? A gente sabe disso. Influencia Mas de qualquer maneira, assim, esse negócio de personalização, customização, cocriação, algo que marcas, por exemplo, você pega... Outro dia a gente falou sobre isso aqui. Chili Beans, né, que tem, primeiro, uma variedade muito grande, um mix muito grande, e tem vários produtos ali que são customizáveis. Que você faz com o seu jeito, com a sua cara, e vai ser um objeto seu, exclusivo seu com a sua cara. Então, isso é algo que, de repente, as marcas podem olhar. Né, primeiro de personalizar, de usar os dados em favor do seu consumidor, de entregar algo que ele precisa, que ele quer naquele momento, mas também você, às vezes essa questão da cocriação, que tem muita ligação com essa criatividade, tem ligação com a inovação, de criar algo diferente com a minha cara, as marcas, acho que mal não vai fazer, se eles forem cada vez mais se preparando para entregar isso, sabe? Produtos personalizados, serviços personalizados e algo que seja único, exclusivo, de acordo com a identidade daquela pessoa, daquele consumidor. Isso pode ser um caminho para marcas. E aí, meu eu? Suas considerações sobre alfa, já que você tem um alfazinho lá. Eu acho que é bolha. Eu acho que eu tenho um menino, ele tem uma menina. Eu nunca vi esse negócio de, como é que chama? Bob Goods. Bob Goods. O Vazeira falou, você acredita que esses dias eu tenho uma menina de 15, né, que é do meu segundo casamento, filha da minha atual esposa, a Lari. Um beijo, Lari. A Lari, esses dias, pediu pra gente ir no shopping, que ela queria comprar esse livro. Mas ela falou, preciso ir numa livraria comprar um livro. Ela gosta lá de comprar livro e foi lá e comprou um desses livros. Esses dias eu tava vendo ela sentada lá no balcão da cozinha lá e pintando. E ela tem 15 anos, né? E se divertindo lá com a pintura. Mas isso não é novo, inclusive alguns anos atrás já teve uma primeira onda. Tô enganado, foi a Jardim primeira... Secreto. Já teve uma primeira onda sobre isso. Assim, eu não consigo só olhar que isso é mainstream, né? Isso tá em todo lugar. Eu não sei. Como eu disse, eu tenho um menino, Até ele porque tem uma a gente menina. tá na bolha e a bolha nossa é em todo lugar, é só na nossa bolha. E também quando eu olho para minha bolhazinha ali da minha família, a forma como eu educo meus filhos, eu tenho uma relação diferente e posso ter uma... Agora, quando eu olho para o mercado e vejo... Estava tentando entender este público como consumidor, quando você fala em personalização, em customização e tudo mais. Obviamente, se esse público ele atrasa a tomada de decisão para algumas coisas, né? Eu não preciso ter carro não é tão importante assim. Eu não preciso ter casa, eu quero viajar pelo mundo. Isso de alguma forma afeta a economia, a estrutura das empresas e dos negócios, porque aquilo que eu queria vender hoje eu não vendo mais, aquilo que eu queria vender agora eu vou ter que aguardar um pouco mais. Mas isso já acontece desde sempre em vários aspectos. Eu estava lembrando de uma palestra que eu assisti de uma construtora, onde ela em São Paulo ela está construindo pequenos apartamentos, né, em bairros nobres, a partir de 19 metros quadrados. Fica pensando uma pessoa morar em 19 metros quadrados. Caracas! Então tem 19, 30 e poucos metros, 40 e poucos metros. E aí eles começaram a vender muito. E aí eles começaram a perceber que eles começaram a vender para investidores que transformavam esses eles chamam de estúdios, né? Para locação, para Airbnb, para locação por temporada, justamente porque eles foram se adaptando. Então a empresa teve que se adaptar, em vez de ser uma empresa que está construindo para quem vai morar, para construir para quem vai investir, ela mudou até o posicionamento dela no mercado, ela se chama uma empresa de investimento imobiliário e não uma construtora, e os investidores passaram a ser os fornecedores para esse público da moradia temporária, né? Eu não estou tão preocupado assim em ter meus próprios móveis, minha própria televisão, meu próprio... Então, veja, parece
talvez eu esteja errado, mas ao mesmo tempo que eu quero a personalização, a customização, eu tô nem aí para morar num lugar que não tem a ver com a minha personalização do sofá que eu escolhi, da televisão que eu escolhi, da cama que eu escolhi, né? Mas eu quero personalizar, sei lá o que, a fitinha, sei lá das quantas, mas aonde eu vou morar, eu não estou preocupado. Daqui a pouco eu saio dali, moro em outro lugar, cada hora é um sofá, cada hora é uma televisão, cada hora é uma coisa, porque não me importa. Não tem sofá. Não tem nem sofá. No estudo não tem sofá. A cama é o lugar onde você deita, senta, come e faz tudo. Então sempre houve isso e vai acontecendo, mas veja, é uma adaptação e um ajuste para uma realidade que, por mais que possa ser temporária, no sentido de que atrasou e em algum momento ele vai se preocupar em comprar o seu próprio imóvel, alugar, sei lá, definitivo. Há uma mudança na própria estrutura dos negócios para poder atender demandas novas. Né? O Uber vem aí para atender essa não necessidade de ter um carro, mas obviamente quando a pessoa se acomodar, ela tiver uma família, ela tiver filhos, no mínimo ela vai falar assim, não dá para viver de Uber, eu preciso ter um carro. Então talvez isso atrase, talvez isso se modifique, talvez uma nova geração. Eu fico pensando eles agora, olhando a gente falar aqui, Paulo, falando, não, mas eu não preciso ter o carro quando eu tiver filho. Eu vou continuar com o filho de Uber. Porque tá lá neles, né? Tá, é que toda geração, talvez também esse é um atraso. Há uma grande... eles sabem tudo, são os sábios, e eles se autoafirmam o tempo todo. Então, parte dessa customização, personalização, fazer do meu jeito é autoafirmação. Parte é. E parte eles estão atrasando esse processo, eles estão se autoafirmando mais tarde ainda, porque eles não estão se preocupando realmente com eles estão se preocupando com os outros. A autoafirmação é porque eles estão se preocupando com os outros. Então, eu estou dizendo assim, porque a pessoa nos últimos anos, a pessoa com mais idade que trabalhou comigo tinha 26. Mais idade, mais velha que trabalhou comigo tinha 26 anos. Não tinha uma pessoa de 30, 35. E você percebe hoje, 2025, um comportamento de uma pessoa de 26 anos, como eu percebia 20 anos atrás de um garoto de 18, 19 anos. Essa linha esticou, né? Então mais longa, então eu fico me autoafirmando mais aí. para dizer que eu sei, que eu tenho certeza do que eu estou fazendo, tenho certeza como é a vida, eu tenho certeza sabendo tudo. Então eu me autoafirmo dizendo que eu tenho tudo sobre a vida, porque a vida é assim. Não, você não entendeu. Você entendeu, você é mais velho. Você não entendeu, pô. Lá no meu escritório, na brincadeira da piada interna, depois eu fui descobrir, eles chamam eu de seu Paulo. Ó, seu Paulo. Como se eu fosse o velho. E eles sabem sobre tudo. E eles passam e vão sabendo sobre tudo, atrasando um processo. Mas tá tudo bem, eles só vão ter consciência. Da mesma forma que você falou, que a gente vai olhar para trás, né? E a gente vai fazer uma análise do que aconteceu, eles mesmos só vão entender o que aconteceu com eles lá na frente e vão falar, puxa vida. Hein? Exatamente como foi com a gente, né? Não, mas não muda. Não, mas eu acho que estendeu mais. Eu acho que sim, sem dúvida. Muito mais. Tá mais longo. Vai ficando diferente, a gente não tem dúvida nenhuma Mas isso disso. afeta a sociedade, porque Sem afeta dúvida. as famílias. Porque a expectativa dos filhos irem e resolverem sua vida e os pais ficarem mais tranquilos porque eles já tomaram um rumo, resolveram a sua vida, parece que agora nunca, tá esperando e não vai e não sei o que, e os pais ficam naquela... Deixa eu voltar na série de esperança minha aqui, tá? Mais do que uma constatação, uma esperança. Sabe que eu já fui assim, né? Eu fui uma pessoa de muita esperança. Bom, não, agora eu sou mais realista. É tão bom. Mas se a gente olhar pro jeito que tá o mundo caótico, né? Crise atrás de crise, ninguém sabe direito, ninguém sabe o que é verdade, verdade está relativa, é pós-verdade, enfim, tá uma confusão tão grande que eu imagino também que uma coisa que pode ser meio cíclica e as pessoas voltarem é quererem mais estabilidade, as novas gerações, ou as próximas gerações, se Deus quiser, quererem mais estabilidade do que tem hoje. Estabilidade no sentido de segurança, sabe? Tipo, voltar pro ninho. Às vezes até valorizar a família, querer estar mais perto de pai, se conectar com o vô. Sei lá, coisas assim que pra gente é muito natural. E a gente às vezes fica metendo o dedo e criticando as novas gerações, dizendo que eles estão isolados do mundo, estão só na telinha deles ali. Introspectivos, a gente fica... Isso tudo que a gente está falando. Essas constatações estão virando adjetivos ruins, né? Exatamente. Mas eu fico realmente pensando se todos esses excessos que eu já comentei, né? Que é o excesso de olhar
os pais trabalhando tanto, buscando sucesso profissional a qualquer custo e tal, de repente falam, não, isso aqui eu não quero isso para mim. As novas gerações já estão demonstrando um pouco isso, né? A dificuldade que a gente tem de contratar pessoas das novas gerações. Por que acontece isso? Porque a relação deles com o trabalho já é muito diferente. Relação com o emprego, então, praticamente não existe mais. Com trabalho ainda existe, mas com o emprego já é muito diferente. Se você pegar essas relações todas que vão mudando e vão impactando, isso vai, muitas vezes, fazendo com que essas novas gerações olhem para esses excessos dos pais deles, ou até dos irmãos mais velhos, e falam, nossa, eu não quero ser assim. Será que não eu só quero usufruir de tudo isso, mas eu não quero mão na massa. Tipo isso, mas a assim, geração mais jovem mas tem um quesinho de preguiça. Ela tem. Mas não tem. Você O ócio. Eles são super ociosos criativos. Eles ficam sem fazer nada, viajando. Não, é que eu tô no ócio criativo. Tô aqui vagabundeando, mas eu tô criando. Criando o quê? Na minha mente. De novo essa bolha que eu olho pra minha filha, você precisava ter um ócio criativo de vez em quando, ela tá tão ligada a fazer uma coisa atrás da outra, e a palavra que eu mais ouço dela é assim, nossa, que tédio, ficou 2 minutos sem fazer nada, não, mas que tédio, eu não tô sem fazer nada. Eles não conseguem ficar sem fazer nada às vezes. Não, assim. o que eu acho que isso às vezes desestrutura a sociedade, porque assim, se eu acordar de manhã e precisar ir de um lugar, e esse lugar precisa estar aberto, porque normalmente as empresas do comércio ou de serviço abre às 8 da manhã, talvez não abra porque tem alguém dessa geração lá que não chegou, tá atrasado. É possível isso? Muito possível. Porque não é tão importante o horário assim. Tem... Cara, eu tô dizendo porque assim, nós tivemos um bom debate no nosso grupo de empresários sobre isso, várias vezes eu já conversei com um monte, né? Recentemente com um amigo que tem um filho que está trabalhando, que tem já está com, acho que está com 20 anos, 19, 20 anos trabalhando, né? Já está trabalhando 19, 20 anos, mas fala assim, mas de manhã, mas tem uma preguiça, o rapaz não acorda, tem que ficar em cima dele. Peraí, meu, é que ele não deve ter boleto para pagar. Não tem, porque essa geração foi educada por uma geração que, por ela ter ralado tanto, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu quero que meu filho não passe pelo que eu passei. Essa frase é terrível. Eu não quero que meu filho passe pelo aquilo que eu passei. E aí faz ele não se preocupar em buscar aquilo que ele tem que buscar por ele, não por mim. Para que eu vou buscar? Meu pai tem, para que eu vou buscar? Eu consigo isso. Então, eu não estou dizendo que todos são assim. Graças a Deus não são, porque eu estou atrás, viu? Quem souber aí, estou atrás de contratar os que não são. Entendeu? A geração, vou colocar geração link aqui. Z com uma alma de geração X também não, que era muito ruim. Como é que chama o anterior? Baby Boomer. Baby Boomer. Uma silencioso. geração Z de alma velha. Cabeça de silencioso. Porque tem, viu? Porque tem por vários motivos. Tem na nossa equipe lá que assim, a origem, de onde veio, o que teve que passar para lutar. Entendeu? Ele não se conectou com essa geração Z que fala assim, não, mas vamos fazer aqui o nosso ócio criativo. Claro que não, ele viveu uma vida completamente diferente, ele teve que lutar, saiu de uma cidade onde ele não via oportunidades, foi para outra. Paulo, mas aí de novo, né? E eu acho que a bolha é um fato aqui, tá? Todas as vezes que... Mas eu fiz seleção com gente do Brasil inteiro agora, recentemente, foram 160 e poucos currículos. E você encontrou outras situações? Todos os estados do Brasil. Não, geração Z, casado. Contei essa história para vocês? Filhinho de 2 anos. Agora, em março, fazendo entrevista. O que você estava fazendo antes? Não, até dezembro eu estava no seguro-desemprego. Mas você não estava procurando trabalho? Não, eu estava... Se eu arrumar o trabalho, eu perco o seguro-desemprego. Não, mas ele queria CPJ ainda, ele não queria nem ser CLT. Ele queria prestar serviço remoto. E aí vem a pergunta. Mas eu comecei a procurar em janeiro agora. Um filho de 2 anos. Vai me dizer que um cara desse não é irresponsável. Isso para mim é responsabilidade. Entendeu? Se eu não se preocupar com ele, tá tudo ok. Mas se preocupar com a família dele, o próprio filho, tem um probleminha aí, né? Tem um probleminha aí, né, meu filho? O meu tava falando e a gente já abordou aqui essa situação de a educação das gerações também, né? Sabe que é muito comum, eu percebo nas entrevistas, né? A gente está realizando muito mais entrevistas agora do que antigamente, pelo fato de você não identificar com facilidade a pessoa que vai ocupar com risco, pelo menos moderado, não aquela identificar vaga. Porque não tem. Primeiro tá difícil encontrar
as pessoas que vão participar do processo da reta final ali. E depois a gente tem a dificuldade de entender que aquela contratação significa um risco baixo ou moderado. Normalmente, quando a gente se aprofunda na entrevista, o risco está alto de não dar certo. Algo que eu vejo acontecer muito são pais que trabalham, pai e a mãe que trabalham, super natural, e que o filho recém-nascido, muitas vezes 3 anos, 4 anos, fica na creche o dia todo. Fica o dia todo na creche. E muitas vezes até a própria rede de apoio que leva ou busca. Porque dependendo do horário ali de trabalho desses pais, eles não conseguem fazer isso aí. Mas seguramente, cara, a educação dessa criança está sendo feita lá de uma maneira que eu diria, no mínimo, um pouco convencional. Né? Porque ele não tem lá os principais tutores preocupados com como esse desenvolvimento está acontecendo. Ele está ali. Não é? E eu falo que na minha geração, a geração que teve os filhos, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Nós supostamente entendemos que nossos filhos não deveriam passar pelo que nós passamos. Eu digo a minha geração, tá? E aí a gente começou a oferecer, disponibilizar para eles situações que iam influenciar o amadurecimento deles como adultos em sociedade. Que é aquela história lá de que desde pequenininho ele podia escolher o que comer, ele podia escolher o lugar da mesa, ele escolhia o lugar onde ir, ele escolhia até o que assistir, né? Que entre nós aqui muito provavelmente isso não acontecia na nossa época, né? A gente assistia o que o pai e a mãe estavam assistindo. Muitas vezes tinha que sair da sala, porque falava, pode ir pro seu quarto que esse filme aqui não é pra você, ou não é pra você assistir isso, vai comer o que tem, e tudo mais. E isso nos tornou quem nós somos hoje. Alguns muito responsáveis, mas eu vejo essa atração aí maior nessa geração, não é? Mas que foi lá e não fez a mesma coisa com seus filhos, como eu disse, né? Foi lá e falou, não, você não vai passar a mesma coisa que eu passei, você vai ter tudo que eu não tive, e pererê para estragamos a criançada. Estragamos todo mundo. Detonou tudo. Ferramos com os moleques, eles chegaram depois e falaram, não preciso de nada. Não está acontecendo a mesma coisa agora? De uma certa forma, quando a gente fala, ausências de pai na educação, não é? Porque, como eu disse, é muito comum o pai e a mãe tá trabalhando e o filho ficar o dia todo na creche. Está lá sendo educado lá pelas cuidadoras lá, que tem que cuidar não de 2 filhos, tem que cuidar de 30, né? 15, 20 ao mesmo tempo, né? E não são pais dessas crianças, né? Elas até são profissionais excelentes, querem fazer muito, mas tem lá suas limitações, até porque muitas vezes tem os próprios filhos para cuidarem. Não é um pouco do que a gente vive, porque eu vejo você falando, Paulo, eu fico pensando assim, o culpado é o jovem, o culpado é o pai, os pais que educaram esses jovens. De onde vem essa culpa? Ou é uma meia-culpa? Talvez tenha uma mescla aí, inclusive quando você está falando, né, de que os pais, ralei tanto na vida que não quero que meu filho passe pelo que eu passei, então deixa eu facilitar a vida dele e tal. De repente, talvez até seja menos mal isso do que um outro ponto, que talvez seja assim, eu trabalho tanto, eu e minha esposa trabalhamos tanto, a gente não tem horário, então eu fico dando migalhas para minha filha, ao invés de dar o meu tempo, a qualidade do meu tempo para ela, eu dou coisas para ela. Uhum. Então, você acha que a criança não está percebendo? Porque quando a criança olha e fala, meu pai ralou tanto na vida, ele quer o melhor para mim. Uhum. Isso é uma conexão que ela faz. Uhum. Agora, poxa, meu pai e minha mãe não têm tempo para mim, ficam me dando só coisa. Uhum. Já é outra forma de criar a cabeça dessa pessoa, por mais que né? ela não entenda, a gente está condicionando, né? Ela está sendo condicionada. Por mais que ela não consiga entender, ela vai sendo condicionada com aquela... Está sendo condicionada, mas a valorização que ela dá para os pais, para a família, para valores, é muito diferente quando eu estou sendo largado aqui, estão me dando coisas e tal, e começa a não valorizar as coisas que tem também. Deixa eu trazer um estudo aqui, uma pesquisa que foi feita na década de 90, 95, se eu não me engano. Eu li hoje de manhã, com 2 pesquisadores psicólogos americanos. Eles pegaram 17 mil pessoas de um plano de saúde lá nos Estados Unidos, justamente para ter essa base como amostra, e tentando entender e fazendo uma classificação, se eu não me engano, por pontos de traumas que essas pessoas podiam ter vivido na vida. Eram pessoas na faixa etária de 50 anos. Uhum.
traumas que elas pudessem ter vivido. Desde pai divorciou, tinha um ponto, sofreu algum abuso sexual, moral, sei lá, qualquer coisa lá, mais ponto. Então tinha vários pontos lá e fizeram uma análise para entender o que as pessoas faziam com aquilo. E aí eles foram entender que não se trata do que aconteceu com as pessoas, mas como elas lidaram com o que aconteceu. Então, não se trata do que só os pais passaram ou fizeram, que foi tão difícil assim, e ralou, e eles ficaram ausentes porque você cria o filho para achar que ele não faz nada diante da situação. Então, também vou falar dentro da minha bolhazinha, essa palavra agora, né, minha redoma. Para os meus filhos, eu sempre disse assim, há um problema, supera, avança, vai em frente, resolve. Porque se trata daquilo que você faz diante da vida. É na creche que meu filho tem que ficar? Ele vai ficar. Só que eu preciso educar meu filho quando ele volta da creche. Porque educação dá muito trabalho. Educação exige muito tempo. E o que as pessoas não querem é educar. Porque elas não querem ter trabalho e tempo. Seja nessa geração ou em gerações anteriores. Então, a questão é o quanto você teve pai e mãe presentes na sua vida e foram impactantes, mesmo que se eles dissessem para você assim, mas na verdade a gente falava só 30 minutos por dia, porque eu trabalhava muito, que eu fazia, mas era tão presente, parecia que ele estava tão presente, que a voz dele era tão forte, que o exemplo dele é tão grande, que talvez algumas pessoas não tiveram essa ausência, que todo mundo sente, eu fui ao meu pai, foi ausente por isso. Então, se eu fosse pegar na escala lá dessa pesquisa de traumas que eu posso ter vivido, esse trauma, eu já olhei lá, eu pontuei um monte. A questão é, o que eu fiz diante disso? Uhum. Essa geração está preparada para lidar com qualquer situação, não importa o que aconteceu com elas? O que elas vão fazer diante disso? E a reação que elas vão ter, e aí a ação que elas vão ter a partir disso, elas vão assumir as consequências. Elas estão assumindo as consequências, né? E, obviamente, as empresas, e há uma mudança muito grande em curso nas empresas, delas entenderem que talvez elas tenham que mudar o modelo de contratação e entender que agora elas vão contratar pessoas que já estavam saindo do mercado. Eu vou contratar uma pessoa que ela está saindo do mercado porque eu vejo nela, para esta posição, alguém que vai abrir a porta da lojinha, porque se eu não contratar alguém mais velho, mais jovem, vai, passou da hora, dormir um pouco mais. Então, há uma mudança na contratação. E o mercado é super tranquilo quanto a isso, cara. O mercado vai se ajustar. Ele simplesmente não vai pelo mais difícil. O mercado é como o ser humano. O ser humano não busca as coisas mais difíceis para resolver. Ela busca o mais fácil. Isso, né? Ela vai tentar ajustar o mais fácil. E o mercado é isso também. Então, o que as empresas vão fazer? Peraí, deixa eu ver quem já estava parado no mercado, que foi desprezado nos últimos anos. Deixa eu ver, mas essa pessoa aqui, ela é assídua, ela não falta. E aí começa a fazer um ajuste do próprio mercado. E isso já está acontecendo. E aí vai se direcionando para vagas. Por exemplo, há mais empresas que exigem o presencial ou o remoto no mundo? Vocês já analisaram isso? Não tem apesar do advento da tecnologia, muitas empresas de tecnologias, por mais que uma Amazon tenha, sei lá, 300 mil empregos e são presenciais. Apesar de uma Apple dizer que pode ficar remoto, muita gente presencial. Então, há no mundo uma preponderância de pessoas presenciais. O jovem, você vai fazer uma entrevista, ele fala, não, só se for remoto. Isso aí só vai servir para uma parcela. Não vai empregar todo mundo, não vai dar trabalho para todo mundo que só quer o remoto. E aí vai se buscar as pessoas mais velhas que saíram do mercado. Isso eu não estou falando de... que eu acho, não. Agora não é acho nem bolha. De orelhada. Isso aí está acontecendo, tá? Várias empresas de vários setores. Eu constato pelo um acontecimento comum, que é o número de PJs, e uma das coisas que eu percebo é que o número de PJ aumenta porque é uma forma de você regular entre você e a pessoa a relação. Né? Você não precisa ficar submetida
ao CLT, não é? Então você estabelece lá uma quantidade de horas, você estabelece uma rotina diferente, falou, 2 dias aqui, 3 dias em casa, ou 3 dias aqui, 2 dias em casa, ou você trabalha remoto, mas sempre que eu te pedir, você tem que estar aqui para a gente fazer as atividades que necessitam. Então, já é um pouco da autorregulação natural do mercado. Falou, e convenhamos, né? Com o passar do tempo, muito provavelmente a CLT não vai conseguir abrigar tudo isso, porque vão ter várias facetas, vamos dizer assim. E ela vai ter que sair de cena, falar assim, deixa que a gente se autorregula aqui, né? A relação entre nós está baseada em um contrato e talvez estabelecer a necessidade de um contrato seja mais apropriado do que dizer, aqui tem a consolidação das leis do trabalho e você vai precisar seguir ela. Mas eu quero caminhar para o fim, acho que você queria falar alguma coisa, né, Razan? Não, eu ia comentar o seguinte, né? Depois você retoma na empresa, né? Não esquecer que a gente está falando aqui com empresários, empreendedores, né? E se a gente, nenhum de nós é psicólogo, nenhum de nós é mestre nesse assunto, né? De repente a gente até faz um sinapse trazendo para a gente discutir sobre pensei isso. Nisso, em algum momento então, aqui eu pensei. Mas tem uma outra coisa que em algum momento você estava falando, eu estava pensando, né? E voltando de novo para marcas aqui. Uma outra característica, né? Que tem a ver com esse fato de estar todo mundo igual esse cara aqui, só no celularzinho, assim. Eu tô mandando mensagem para vocês aqui. Significa, assim, esse pessoal, essa nova geração, realmente tem acesso a informações que a gente não tinha. Eles conseguem, eles são hackers. Podia ser geração H de hacker, né? Porque eles conseguem saber, enfim, já não caem tanto em fake news quanto as nossas gerações e dos nossos pais caíam, é diferente. Mas isso tudo para dizer que não adianta a marca querer enganar. Não dá para enganar essa molecada. Molecada que eu tô colocando desde do Z ali, né? 20 e tantos anos, 28 anos, eles nem fingem que são enganados, né? Não tem nossa como. geração a gente fingia que era enganado. Eles não fingem, eles gostam, você não tá me enganando. E bate na cara. E assim... Vai terminar, mas eu queria questionar isso. Vamos nessa. Episódio, porque eu acho que eles são facilmente enganados por ofertas. Não, mas o que acontece é o seguinte, não estou dizendo que ele não é enganado, mas eu estou dizendo o seguinte, ele tem acesso a tanta informação, isso faz com que ele já tenha ali uma característica, uma configuração, onde ele se conecta muito com... Ele cobra das marcas a autenticidade, a transparência e tudo mais. E isso, de repente, é um toque para a gente relembrar as marcas, que também não é algo negativo, para as marcas pensarem em fazer a comunicação delas, se conectando com essa autenticidade, transparência, consistência e tal. Então, por exemplo, a gente fala de vulnerabilidade, né, de fragilidade. Muitas vezes a marca não querer dizer que ela é perfeitinha, que está tudo certo o tempo inteiro. Isso é algo que as marcas podem flexibilizar. Muitas vezes mostrar bastidores, mostrar o processo de produção, mostrar, sei lá, coisas que antigamente não apareciam, que as marcas não mostravam. Para outra geração não importava. Não importava, exatamente. Então, assim, para essa geração, ela quer saber de onde veio aquela matéria-prima, se é da floresta amazônica, se é de comunidades que são cuidadas por aquela marca. Tem um monte de conexões que hoje as marcas precisam se preocupar, que antigamente elas não se preocupavam. Se está certo, se está errado, é outra história. Mas o fato tem coisas sendo valorizadas e colocadas na mesa quando alguém escolhe uma marca com quem se relacionar hoje em dia, dessas gerações novas, que antigamente não era a mesma lógica. E as marcas precisam ficar atentas com isso. Porque tudo decorre disso, como eles têm acesso à informação, como eles valorizam propósito, valorizam causas, eles cobram que as marcas apoiem causas. Eles criticam o silêncio de marcas, que às vezes a marca nem tem nada a ver com aquela marca, com aquela causa, desculpa, e eles gostariam que a marca falasse alguma coisa sobre aquilo, mas a marca não precisa falar sobre tudo o tempo inteiro. E a gente muitas vezes tem que ficar toreando isso nos nossos clientes. Não, meu amigo, não se meta nisso. Não tem nada a ver com você, com a sua voz, com a sua identidade, com a sua personalidade, com o seu posicionamento. Não queira se meter nisso. E às vezes as marcas podem cair nesse erro de forçadamente, porque tem tanta voz na internet, nas mídias sociais, exigindo que as marcas se posicionem, ou que falem alguma coisa, ou que sejam isso, seja aquilo, ou mostrem que apoiem causas, e muitas vezes a marca pode deslizar. Então tomar cuidado com isso também, né? De fazer com que achar esse equilíbrio aí não é tão simples, e a gente que lida com marcas o tempo inteiro aqui, a gente vê como muitas vezes o próprio empresário ele está impactado por essa barulheira
e achando que ele precisa ir para esse caminho, às vezes não é ir para esse caminho, é seguir naquela consistência da marca dele do jeito que ele está construindo, que aquele é o jeito correto. E vão vir outras trovoadas e gente falando que está errado, mas tudo bem, se ele tiver essa certeza de que o caminho dele está correto e ter essa consistência e coerência no longo prazo, segue o rumo que está certo, viu? Não se preocupe. E você, então, Razeira, ajuda empresários e empresas a fazerem isso. MR Tempo, estratégia de gestão de marcas, a gente trabalha justamente fazendo esse trabalho de longo prazo para as marcas, né? De construir e fortalecer marcas na cabeça dessas novas gerações e das antigas gerações, tanto dos empresários, quanto dos líderes, quanto dos liderados. Então a gente está falando com todo mundo, né? Porque marca precisa comunicar com todo mundo. Da porta para fora, da porta para dentro, o tempo inteiro, uma coisa impacta a outra. Então a gente vai estar sempre olhando para isso tudo, todos esses caminhos, todos esses pontos de vista e tentando fazer com que a marca navegue de uma maneira mais suave possível em todas essas turbulências que vão acontecendo e acontece o tempo inteiro. Então é desse jeito que a gente leva a nossa rotina e tenta fazer com que as marcas dos nossos clientes saiam bem lá do outro lado, né? E fala da REC. Muito bom. Na REC Sales Performance, nós trabalhamos com soluções, e aí eu quero colocar um ponto hoje que às vezes não é perceptível, de tecnologias e também de marketing para ajudar na performance das vendas. Então, muitas vezes é a própria, hoje que está muito em voga, que é a automação com inteligência artificial, tanto para atendimento como também para melhorar os processos internos do próprio marketing. Então, nós ajudamos as empresas a gerar demanda, gerar leads para que as vendas sejam convertidas aí ali. Pois é, e o Paulo falou um ponto bem importante, né? A inteligência artificial não será o fim, será o meio. E se você não tiver clareza do que o seu negócio vende, quais são as vantagens que ele tem, nem o teu vendedor atual físico atendendo presencial por telefone ou por WhatsApp, muito menos a inteligência artificial vão fazer que você tenha os resultados que você mereça. E é isso que a Jump faz no final. Faz você alcançar os resultados que você merece no seu departamento comercial através de profundo estudo sobre como o processo de venda da sua empresa está hoje, capacitação e treinamento tanto da equipe de venda quanto do líder comercial. É isso aí? Isso. Hoje a gente acabou esse episódio, ou a gente começou esse episódio perguntando ou levantando a dúvida e chegamos ao final sem conclusão. Ótimo. Então talvez seja necessário em outro momento a gente vir concluir isso que a gente levantou. Ou achar alguém que saiba uma certeza sobre talvez isso, que a gente não vai trazer, ninguém, né? trazer alguém para cá que possa ajudar a gente a concluir. 5, 10 pessoas a gente pode trazer aqui. Pode trazer, fazer uma mesa, uma grande mesa aqui para a gente concluir esse tema. Valeu, gente. Até a próxima. Até.